Então, nós estamos trabalhando ainda as formas históricas de Estado, né? A ideia é que vocês consigam dar uma síntese básica dessas formas históricas. Vou tentar falar um pouco menos, que na aula das outras turmas eu falei muito e o tempo ficou pouco para esclarecer a atividade dessa semana. É o seguinte, a ideia, recuperando aí um pouco, né? A ideia é que vocês consigam fazer as correlações históricas necessárias para a compreensão desse momento, né? O momento da formação dos estados nacionais, que é o momento que dá base, né, para a gente ter a ideia de todas as possíveis formas de estado, ela vai do século XIV ao XVIII, né? É um momento posterior ao momento do feudalismo, e no momento do período histórico do feudalismo, e aí vocês precisam recuperar, né, as aulas de história, as aulas de sociologia do ano passado, e lembrar que durante o período do feudalismo, o que acontecia, né? O poder ele estava centrado na igreja, né? Ele era descentralizado porque cada região tinha distintas esferas de poder, né? E aí esse momento da formação dos estados nacionais, o que acontece? Vai acontecer uma centralização desse poder, né? Uma organização de um Estado que configura as normas, as leis que vão reger aquele determinado povo que se constituiria nação, né? E esse é um processo histórico, ele não se dá do dia para a noite, como eu já disse, né? Ele vai do século XIV ao século XVIII, formação dos estados nacionais. E aí, dentro das possíveis configurações, nós nomeamos 6, né? Não é o único recorte possível, existem outras formas de se estabelecer isso aí. Está excluído dessa relação que eu sintetizei, com base no livro didático de vocês, claro, mas está excluído, por exemplo, o anarquismo, né? O que é o anarquismo? O anarquismo, ele é a não existência de um Estado, né? Então, se a gente está pensando as formas históricas de Estado, né, na sociedade contemporânea, o anarquismo não se encaixa porque é outra proposta. E além do anarquismo, existem ainda outras propostas, né? Você vai ter a ideia do marxismo autogestionário, por exemplo, que é distinto do anarquismo, e tem outras concepções, né? E nós não vamos entrar nisso como não entramos nessa questão. E aí eu queria recuperar um pouco com vocês o andamento de vocês na atividade que foi proposta. Eu vou entrar aqui na plataforma educacional e conferir como estão as turmas de vocês. Porque a ideia, vocês se lembrem que eu já tinha falado isso, a ideia é que nesse momento vocês façam cada atividade de cada semana. Por quê? Porque nas ciências humanas é muito importante, gente, que vocês tenham tempo. A ideia aqui não é que vocês decorem conceitos, a ideia é que vocês compreendam, vocês consigam, com base nessas compreensões, olhar para a sociedade que a gente vive e conseguir apontar os equívocos, entender como que o Estado brasileiro funciona, como que outros estados funcionam, né, existem outras formas de organização atualmente. E aí, os professores, e eu aqui como professora também, a gente está aqui, pessoal, como facilitadores da aprendizagem de vocês. Então, é vocês que fazem esse processo de inquietação, de busca, de tentar entender.
E aí, não entendeu? Vem até a gente, vem até a professora. Professora, não entendi isso. E aí a gente vai colaborando para que vocês avancem na compreensão. Mas vocês precisam fazer esse movimento inicial, vocês não podem ficar apáticos, né? Então, as atividades semanais que eu propus, e vocês lembram que a gente tinha combinado isso, né, em sala de aula também, que eu daria pequenas atividades, somando aí os 100 pontos que vocês precisam, para encerrar esse segundo bimestre. Então, façam essas atividades. A atividade da semana passada valeu 2 pontos, e a atividade que eu vou passar hoje vale 2 pontos. Vamos ver como que está o segundo ano 4 nas atividades. São 42 pessoas na sala de aula, 20 apenas fizeram. Então, menos da metade, né? E vocês não podem deixar isso acontecer. Se algum estudante estiver com dificuldade, vocês souberem, estiver sem acesso à internet ou com algum outro problema, informem. Pode informar na coordenação ou pode falar comigo, mas não deixem de fazer, porque senão vocês não têm nota. E aí, como que faz? Né? Isso não pode acontecer. Uma certa pessoa do segundo ano 4, que eu não vou falar o nome, respondeu para a atividade da semana passada assim. No vídeo em questão, que nos foi apresentado, podemos perceber vários erros na fala da entrevistada, onde claramente ela desconhece o funcionamento do governo brasileiro, propondo intervenções como o AI-5 de uma forma totalmente diferente do que foi nos tempos da ditadura aqui no Brasil, provando assim, mais uma vez, que desconhece o que ela mesma está propondo. Segundo ela, o atual presidente do Brasil devia estar totalmente no controle do país, mas a forma de governo que hoje temos aqui é totalmente o contrário, não tendo somente um líder, mas sim vários cargos que auxiliam o presidente no comando. Foi uma fala, se deu uma síntese, quem sabe escreveu, né, que estiver vendo aí. Foi uma síntese muito breve, mas pontual em entender o que? O básico do que a gente está propondo aqui, né? O governo, ele trabalha com distintas esferas de governo. E aí, a ideia é que vocês compreendam, né, conceitos fundamentais, né? Quem elege? Quem elege quem está no poder? É o povo. Existe apenas uma instância de governo sobre a população? Não, né? Com base nas aulas anteriores, tudo que a gente viu, com base nessa atual aula, existem distintas esferas, né, distintas competências de poder. E existe algo que em sociologia que a gente chama de mecanismo de freios e contrapesos. Professor, o que significa isso? Significa que o governo, o sistema nosso de governo, ele é estabelecido de uma forma que exista a separação entre os poderes. Quais poderes? Legislativo, judiciário e executivo, né? Então, alguém que seja eleito presidente do país, ele vai governar sozinho, fazer o que ele quiser? Não, isso é impossível dentro da nossa democracia representativa. Talvez isso pudesse ser possível se nós estivéssemos vivendo um absolutismo, como bem pontuou aqui o estudante. Mas nós não vivemos nessa base, então isso jamais vai acontecer. Seja o governante eleito de esquerda, de direita, ou de centro-direita, ou de centro-esquerda, né? Isso não vai acontecer. E aí, a ideia é justamente essa. Eu não quero, não é do meu interesse concluir se essa entrevistada está defendendo um lado certo ou não, se eu concordo com ela ou não. Não. O que nós estamos dizendo é: existe um modo de governo, um sistema de governo vigente no Brasil,
E com base nisso, quais são os erros na fala da entrevistada, né? Essa foi a atividade proposta. Não me interessa, né, a conclusão de vocês, né? A ideia aqui, a ideia em sociologia é que vocês compreendam, como que a gente pode dizer vulgarmente, né? Existem regras para o jogo, existem regras para o jogo democrático. Então, dentro dessas regras, as coisas têm que funcionar, né? E aí, o momento que a pessoa vai lá e faz o voto dela é parte das regras do jogo, né? Em que a gente elege alguém para nos representar e governar sobre nós. Vamos ler mais uma outra atividade aqui. Vamos para o segundo ano 5. O pessoal do segundo ano 4, fiquem alertas. Só metade de vocês fizeram atividade. Isso não é bom. Se vocês deixarem acumular, vocês não vão aprender, vocês não vão ter oportunidade de tirar dúvidas. E podem ficar sem notas se não conseguirem fazer tudo, que vai acumular, né, dessa disciplina e de outras. Isso é perigoso. Isso é ruim. Vamos para a atividade do segundo ano 5. São 43 pessoas nessa turma, 28 fizeram. Então, mais da metade um pouco. Mas ainda falta muita gente. Vamos ler aqui. Uma pessoa, um homem, ele respondeu dia 3 de maio. Vamos ler a sua resposta. Ele diz assim: na política brasileira atual, há dois grandes lados políticos, a direita e a esquerda. Também há aqueles que não possuem lado político, porém são minoria. E o atual presidente, que vem causando grandes debates por suas opiniões apoiarem ou não o novo mandato, se encontra no lado da direita, fazendo com que pessoas da esquerda não apoiem e pessoas da direita o apoiem, ou a grande maioria. No vídeo em questão, vemos que a mulher entrevistada apoia o atual presidente Bolsonaro, porém não apoia o restante da Câmara Presidencial, chamando-os de ladrões e dizendo que os mesmos impedem o atual presidente de trabalhar. E então pede uma intervenção militar para que os militares limpem tudo, mas que, durante a intervenção, o atual presidente continue no poder. Durante a entrevista, é possível ver manifestantes contra o mandato atual. Uma parte da população acredita que o novo vírus Covid-19 não é algo a ser levado a sério ou que não é fatal, sendo apenas mentiras da mídia ou exagero da população. Já outra parte preza pelo máximo cuidado para a prevenção, do mesmo modo, para que não tenham riscos de ocorrer uma grande catástrofe com mortes em massa. Essa resolução dada por esse estudante, ela não está muito boa, porque ele apenas deu uma síntese, né, do que acontece no vídeo, e aí a proposta não é essa, a proposta é pontue, faça, é com perspectiva crítica que eu quero, né? Quais são as questões? Como que funciona esse governo? Vocês percebem o que eu falei sobre os mecanismos de freios e contrapesos que existem na democracia representativa? O que significa que nenhum governante, ele governa sozinho, né? As distintas esferas é que fazem essa governabilidade. Isso é ruim para a democracia? Não, isso não é ruim. Significa que o poder ele não está centrado nas mãos de uma só pessoa. Então, isso jamais vai acontecer. E aí o estudante pontua aqui também sobre o vírus, né, do coronavírus. O vírus, gente, é um fato científico. E argumento científico não se refuta com opinião, né? Então, o debate sobre o coronavírus, ele é um debate de âmbito científico. E aí as autoridades e pesquisadores científicos é que têm
a última palavra nesse sentido, né? Por isso que existem as distintas esferas. Se você for lá no Ministério da Saúde, a ideia é que lá tenha doutores nas distintas áreas da saúde que vão determinar para o presidente, beber água, eles vão apontar para o presidente, e aí esse ministro da saúde foi nomeado pelo presidente, né? Ele vai apontar, olha, presidente, as pesquisas apontam assim, assim e assim. A indicação nossa como pesquisadores e como profissionais da saúde é essa. E aí as distintas autoridades vão determinar qual vai ser a política pública estabelecida, qual a normativa de saúde estabelecida para esse momento, para a situação. Então, a ideia é essa: façam apontamentos críticos. Eu não quero saber se vocês acharam ruim, se vocês acharam legal. Essa conclusão é direito constitucional de vocês, assim como o voto, né? Por exemplo, o voto é secreto e é um direito de cada pessoa, né? O que a gente diz em sociologia é que não existe neutralidade. Todas as pessoas falam a partir de um determinado ponto de vista, a partir de uma determinada perspectiva. E a democracia representativa, ela pressupõe justamente o quê? O respeito a essa diversidade de olhares, de opiniões, entendeu? Mas é preciso conseguir fazer essas distinções. Professora, chega até a Oi. ser engraçado, né? Uma pessoa que está pedindo a volta do AI-5, expondo a opinião na rua, graças é, a uma evolução do que a gente conseguiu construir na base de poder ter o livre-arbítrio de expressar, né? Então, chega a ser engraçado alguém pedir o cancelamento disso fazendo isso, né? Tipo, a pessoa não tem o, o conhecimento geral realmente sobre o que ela pediu. Exatamente, seria revogar o nosso direito, né, de fala, o nosso direito de participação, que é constitucional, né? E aí, obrigada pela participação, viu? A ideia é essa mesmo, né? Desde 88, né, nós temos aí a Constituição Federal e pedir, né, exigir a volta de um ato, o AI-5, seria revogar tudo que nós temos como Constituição e revogar, inclusive, o governo do atual presidente. Então, são contradições, eu quero que vocês pontuem essas contradições, simples. E aí, com base nisso, eu vou apresentar aqui os slides, vou compartilhar com vocês. No finalzinho da aula, se der tempo, nós vamos fazer uma brincadeira aí de interação só para ver se a gente consegue aproximar os conceitos da nossa realidade, tá bom? Lá no Kahoot, vocês já brincaram no Kahoot, né? Vocês estão vendo os slides aí na tela? Não, Deixa eu Não, ver. tá no IAD ainda. Só um minutinho.
Tá na tela os slides? Tá não, professora? Tá o quê aparecendo aí? Só preto. Não, Nada. mentira, tá. É só preto. Deixa eu voltar de novo. Apareceu os slides? Não. Não. Eita, gente. Deixa eu fechar e abrir de novo. Apareceu os slides? Sim. Beleza. Então, retomando, né? A ideia é a gente conseguir, com base em mais essa semana, conseguir ter o aprofundamento ideal desse conceito aí, né? Então, como eu tinha dito, né? O primeiro exemplo, o primeiro modelo de Estado que a gente tem, Estados nacionais, é o absolutista, né? A primeira manifestação histórica do Estado moderno foi o absolutismo, caracterizado principalmente pela unidade territorial e pela concentração do poder na figura do rei, né? Ele controla a economia, a justiça e o exército. Foi objeto da reflexão sistemática do Thomas Hobbes, que é um autor importante para a gente, né? Quando a gente vai discutir teoria política, ele é muito importante. Ele foi um filósofo e teórico político inglês. A sua obra mais conhecida chama Leviatã. Foi publicada em 1651. A ideia central era a defesa desse absolutismo e a elaboração da tese do contrato social. No período em que viveu, a Inglaterra dava início a seu império. Então, um grande exemplo, né, que a gente tem, com certeza vocês já viram isso, nas aulas de história, talvez aula de sociologia, aula de filosofia também. O exemplo do Rei Sol, né? Não sei se vocês lembram, que ele é muito famoso pela sua vaidade, né? Um ego muito grande. Ele falava: o Estado sou eu, né? Ele é conhecido como Rei Sol. Luís XIV, o Rei Sol, é o exemplo quando a gente pensa em Estado absolutista.
E aí, a gente citou o Hobbes, né? A ideia central na teoria do Hobbes é que o homem é o lobo do homem, né? Ele fala aí ele pensa o homem, né, a partir de um estado de natureza em que o estado de natureza é um estado de todos contra todos que permanecem sempre em guerra. Então, a função do Estado seria assegurar a paz, né? Isso exigiria que cada indivíduo transferisse parte de seu direito natural por meio de um contrato social estabelecido, e aí você viveria sob as ordens desse rei único, né? E aí, fazendo a relação com o vídeo, né? Em que medida os desejos que a gente tem para o Estado brasileiro não tem uma certa ligação com as ideias que a gente tem do absolutismo, né? São questões, são indagações que a gente deve levantar. Outra ideia aí de Estado liberal, ou burguês, né? Ele foi inspirado pelos ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses princípios moveram as lutas políticas da burguesia contra o absolutismo na Europa entre os séculos 17 e 18. Se lembrem sempre que todos esses modelos de estados aqui que a gente está tratando, eles foram fundados aí entre o século 14 e 18, né? Os fundamentos do Estado liberal são a soberania popular, a representação política, ou seja, o poder é do povo, que o exerce por meio de representantes, partidos políticos e pessoas. E aí, autores, né, que vão trabalhar esse conceito de Estado aí é o John Locke, Montesquieu, né, o Adam Smith. Talvez o Adam Smith seja o mais conhecido, porque ele é o que fala da mão invisível do Estado, que vai regular todas as coisas, né, que vai regular o mercado. Todas as críticas políticas, quando a gente faz, que fizerem referência à mão invisível do Estado, estão falando da teoria do Adam Smith, que era esse teórico, né, do Estado liberal. O Adam Smith, ele foi um economista e filósofo escocês, considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Sua obra mais famosa se chama Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Os fundamentos, né, conforme o Estado liberal, então, são, portanto, a soberania popular, representação política, o Estado como guardião da ordem. Sua principal função é resguardar a propriedade privada. A separação entre público e privado é fundamental. E a separação entre economia e política. O Estado não deveria intervir na economia. A principal crítica da burguesia ao absolutismo estava na interferência do Estado. Essa classe social defendia que o Estado deveria agir como guardião da ordem, zelando pela segurança e pela manutenção da propriedade privada. O Estado deveria manter a ordem para que todos pudessem desenvolver livremente suas atividades, mas sem intervir na relação entre os indivíduos. E aí a crítica que se faz quando se fala do conceito de Estado liberal é qual? É que nem todas as pessoas elas têm a mesma condição para pensar aí uma concorrência livre entre elas de modo igual. Portanto, pensando em Estado liberal, é possível que haja aprofundamento de desigualdades, mas como eu disse, são reflexões que a gente dá, que a gente deve fazer, sem necessariamente apontar
se isso é certo, se é errado ou não. Entendam sempre bem isso. E aí, a gente já falou do Adam Smith, né, que é o principal teórico desse Estado liberal. Ele postulava a existência dessa mão invisível, né? Para os liberais, o lema laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, que expressa a concepção de que as atividades econômicas se autorregulariam por meio da oferta e demanda do mercado. Avançamos, né? Porque o tempo nessa aula corre muito rápido. Um ou outro modelo, todo esse material, pessoal, está no livro de vocês, viu? Começa lá na página 6. Tem algumas imagens, está bem sintetizado no livro de vocês, mas tá útil, tá bom o material, e dá até alguns exemplos de país, alguns exemplos históricos. Eu penso que isso vai ser muito útil para vocês para fazer atividade. Uma dica. E aí, pensando, né, o Estado socialista. O socialismo foi a primeira reação sistemática ao Estado liberal. Ao questionar as bases materiais da sociedade, ou seja, a divisão em duas classes sociais principais, a burguesia e a classe trabalhadora. A proposta socialista defendia uma profunda transformação nas condições de produção e apropriação da riqueza produzida pela sociedade. O primeiro Estado socialista surgiu com a vitória da Revolução Russa em 1917. Pouco mais de 100 anos atrás, né? Inspirados nas teorias de Karl Marx e Engels, os revolucionários bolcheviques conseguiram derrubar o regime czarista russo durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que agravava os problemas sociais decorrentes da industrialização recente do país. O lema dos soviéticos russos era pão, terra e liberdade. E aí, tem essa síntese, né, que vai questionar o modelo liberal, os principais conhecidos, né, quando se fala em Estado socialista, é o Lenin. Por quê? Porque ele iniciou, né, ele foi o líder, né, dessa fração bolchevique do Partido Social Democrata Russo, e foi um dos principais líderes da Revolução Russa de outubro de 1917. Que síntese, eu fico aqui procurando a síntese, né, para dar para vocês. E aí, no livro tem exemplos, um livro aqui do lado, deixa eu ver se o livro dá exemplos nesse sentido. Dá bem curtinha, mas dá. Beleza. E o Estado socialista, né, teria, portanto, papel e existência transitórios, estabelecendo a ditadura do proletariado. Quando a gente fala, vai tentar dar essa síntese, né, do socialismo, existem divergências de opinião que vão dizer que esse regime, de fato, nunca aconteceu. E o fundamental, talvez, seja perceber, né, que ele vai questionar as desigualdades entre as classes sociais, que vai defender as profundas transformações nas formas de produção e apropriação das riquezas produzidas, e, principalmente, que ele tem um papel transitório, né? Costuma-se dizer que ele seria uma etapa anterior ao comunismo. Então, ele é parte de um processo. Entendam isso, né? E aí o segundo momento depois do socialismo seria o comunismo, com a ditadura do proletariado, como se costuma dizer. Pergunta: na sociedade brasileira atual, na política atual brasileira, nós vamos ter aí elementos ou forças que defendem essa perspectiva socialista? Sim.
inclusive estão no governo, né, que são pessoas com mandatos, estão eleitas, existem partidos com essa teoria, com essa ideologia partidária, e aí você tem PSOL, PCdoB, PCB, PSTU, e tem, né, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, prefeitas, vereadoras. Então, estão no poder também, trabalhando concomitantemente com outros partidos, com outras teorias acerca do Estado, né? Uma outra teoria também é a nazista e fascista, ou abreviando, né, nazi-fascista. O nazismo e o fascismo foram movimentos antiliberais, também, assim como o socialista, e também anticomunistas. Por suas semelhanças, tornaram-se conhecidos pela expressão nazi-fascismo. O Estado pairava acima de todas as demais organizações públicas ou privadas, e suas expressões morais desdobravam-se para todas as esferas da vida social, principalmente a educação. No plano econômico, buscaram nacionalizar a economia, afastar-se de grupos financeiros e industriais estrangeiros. Ele é um movimento, né, o fascismo, ele foi um movimento originariamente surgido na Itália, no primeiro pós-guerra, e foi liberado pelo famoso Mussolini, né? Ele era um nacionalista e fundamentava suas origens no restabelecimento das glórias do Império Romano. Portanto, uma principal característica, talvez, que a gente possa apontar, seja esse nacionalismo muito forte, inclusive sobre a economia, né? Ter um forte aparato ideológico, com ênfase principalmente na valorização, ou melhor, talvez, no controle da educação para estabelecimento dos seus fins, né? É a síntese aí que a gente consegue dar sobre esses quatro. Deixa eu ver se o meu avançou. E aí os dois últimos, né, que a gente trabalhou, a síntese que a gente está trabalhando, seria também o estado de bem-estar social, também denominado de welfare state. Foi um modelo adotado pelas grandes economias liberais, na primeira metade do século XX. A crise capitalista, né, de 1929, muito conhecida como a quebra de 1929, o desemprego, a inflação, o crescimento do movimento operário, a emergência dos regimes antiliberais e a competição entre as grandes corporações monopolistas são alguns dos fatores que contribuíram para a sua emergência. A base intelectual, né, que a gente costuma dizer, é Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, né, publicada por Keynes em 1936. Contrariando a ortodoxia liberal, Keynes afirmava que o Estado deveria intervir no domínio econômico para garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar a política de assistência. Então, o estado de bem-estar social, ele desenvolveu uma política que a gente chama de intervencionista, né? Voltada para atender o quê? Os direitos básicos, os direitos sociais básicos, né? Como saúde, educação, trabalho, salário, transporte e previdência social. Professora, qual exemplo que a gente pode dar de estado de bem-estar social? Os Estados Unidos, na década de 1930, ou a Grã-Bretanha, na década de 1940. São exemplos de estado de bem-estar social. E já no final da década de 1960, né, o estado de bem-estar social começa a sofrer críticas diante da inadequação dos gastos públicos com a Previdência.
apesar das críticas, permanece como um modelo de Estado em alguns países da Europa Ocidental, em especial Dinamarca, Noruega e Suécia. Ó, quem prestar atenção aí na aula já está encaminhada a atividade. E um outro exemplo é o Estado neoliberal, né? Na década de 80, os Estados Unidos e a Inglaterra aplicaram grandes choques em suas estruturas econômicas, com o argumento de que o estado de bem-estar social não foi eficaz em reduzir a pobreza e distribuir melhor a renda, e de que as melhorias ocorridas resultaram em mais das riquezas produzidas pelo país, né, do que a política de bem-estar social. Os governos de Margaret Thatcher na Inglaterra ou de Ronald Reagan nos Estados Unidos foram os precursores dessa crítica e da reestruturação do modelo de Estado. São outros exemplos que eu acabei de dar, né? Então, essas mudanças que ambos, né, estabeleceram, tiveram por base valores como livre mercado e livre iniciativa, além do estabelecimento do consumo e da riqueza como metas primordiais. Então, penso que a gente conseguiu dar essa síntese aí para vocês. Meu slide ficou branco. Deixa eu ver a hora. E aí, encerrando, eu vou deixar para vocês lá a atividade dessa aula. A ideia é que vocês façam o quê? Eu quero que vocês pesquisem sobre essas formas históricas de Estado, dando um exemplo histórico em algum momento que aconteceu, que foi implementado esse modelo de Estado. Essa atividade, ela vai ser enviada pela plataforma educacional. Ela pode ser individual ou em grupo de 5, porque é uma pesquisa. A ideia é que vocês compartilhem informações e produzam um material rico do ponto de vista histórico, né? Coloque imagens desse momento. Eu quero saber quem foi o governante, quando foi, detalhes sobre a cultura, sobre a economia, sobre a sociedade, se foi bom, se foi legal, isso do ponto de vista de dados, né? Não é a sua opinião, mas a economia avançou, diminuiu a desigualdade, aumentou a desigualdade. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa atividade, podem falar agora. Quem optar por fazer essa atividade em grupo, vocês precisam me comunicar até amanhã o nome do grupo, o nome da equipe. Tudo bem? Tudo bem. Sim. E aí, pode falar, Beatriz. Tá tudo detalhado lá o que é para fazer na plataforma? Eu vou postar agora. Eu não postei antes para vocês não começarem a fazer antes. Ah, tá. Mas eu vou postar agora, tá? Tá bom. A aula de vocês termina agora, né? Vocês não têm mais aula depois da minha, não? Não. Não, professora, a sua é a última. Beleza. Vocês querem fazer uma brincadeira aqui, só como encerramento de aula? No Kahoot. Vocês já brincaram no Kahoot, né? Sim. E aí tá encerrado. Eu vou encerrar então a aula, né? Já deu nosso horário. Vou encerrar aqui a gravação. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar lá na plataforma educacional, que eu respondo por lá.